Exatamente 43 dias atrás, eu estava sentado no meu sofá, olhando fixamente para a janela do meu pequeno apartamento, imaginando como havia chegado a esse ponto. Eram 3 horas da tarde de uma terça-feira, e eu ainda estava de pijama, cercado de pratos sujos e com uma sensação de vazio que pesava sobre mim mais do que todas as minhas dívidas juntas. A conta de luz na mesa me lembrou que eu tinha apenas 3 dias para pagá-la antes de enfrentar um corte. Minha geladeira quase vazia foi outro lembrete silencioso do meu fracasso. Meu telefone não parava de tocar. Ligações de credores, notificações de pagamentos em atraso, mensagens de amigos que comecei a evitar porque estava envergonhado com minha situação. Eu tinha 36 anos e minha vida parecia ter ficado presa em um ciclo interminável de frustração e mediocridade. Todas as manhãs, eu acordava com aquela sensação opressiva no peito, aquele nó no estômago que eu já reconhecia como meu fiel companheiro. A ansiedade constante de não saber como sobreviveria ao mês. O que mais me atormentava não era a precariedade econômica, embora certamente fosse sufocante. O que realmente estava me destruindo por dentro era a sensação de que não importava o quanto eu tentasse. Meu cérebro simplesmente não estava cooperando comigo. Era como se houvesse um sabotador interno que desfazia cada pequeno avanço que conseguia. Um crítico implacável que constantemente sussurrava em meu ouvido que eu não era bom o suficiente, inteligente o suficiente, disciplinado o suficiente para progredir. Revisei meu histórico de navegação. 7 cursos online, comprados por impulso nos últimos 8 meses, todos abandonados antes de concluir o 3º módulo. Olhei para a estante ao lado da minha mesa. Dezenas de livros de autoajuda, alguns nem abertos, outros com marcadores nas primeiras páginas, testemunhos silenciosos de minhas tentativas fracassadas de me reinventar. No meu computador, uma pasta cheia de arquivos intitulados Plano de Negócios, Ideias Autônomas, Estratégia Financeira. Tudo começou com entusiasmo e abandonado em questão de dias. Comecei projetos com paixão transbordante, que evaporou antes da primeira semana. Propus rotinas ambiciosas que abandonei no primeiro obstáculo. Livros de desenvolvimento pessoal empilhados na minha estante como testemunhas mudas de minhas boas intenções. Minha capacidade de concentração havia diminuído tanto que até mesmo assistir a um filme inteiro se tornou um desafio. Minha mente estava constantemente pulando entre preocupações, arrependimentos do passado e medos sobre o futuro, incapaz de se ancorar no momento presente por tempo suficiente para completar qualquer tarefa significativa. Naquela tarde, enquanto eu assistia distraidamente a vídeos no YouTube em busca de alguma distração momentânea, algo mudou. O algoritmo sugeriu uma entrevista com Brian Tracy. No começo, eu estava prestes a ignorá-la. Outro guru do sucesso, pensei cinicamente. Eu já tinha visto dezenas de vídeos parecidos que prometiam transformações milagrosas e acabavam vendendo cursos muito caros ou filosofias simplistas que não resistiam ao contato com a realidade. Eu estava prestes a deslizar para o próximo vídeo quando algo no título chamou minha atenção. O método de 40 dias para reprogramar seu cérebro. 40 dias. Um número específico e mensurável. Não as típicas promessas vagas de transformação instantânea ou mude sua vida em 24 horas. Havia algo nessa precisão que despertou minha curiosidade. 40 dias foi um compromisso significativo, mas não esmagador. Era um horizonte de tempo que eu podia visualizar. E, honestamente, o que mais ele tinha a perder? Minha vida já estava em um ponto tão baixo que até mesmo a menor melhoria seria bem-vinda. O vídeo começou com Tracy sentada em um estúdio sóbrio, sem a parafernália usual de treinadores de sucesso. Não havia mansões ao fundo, nem carros de luxo, nem promessas grandiloquentes. Apenas um homem de idade madura, falando com a serenidade que vem da experiência e do profundo conhecimento de um assunto. O que ouvi nos 67 minutos seguintes abalou os alicerces de tudo o que eu achava que sabia sobre o funcionamento da minha mente. Tracy estava explicando algo que parecia simples demais para ser verdade.
mas foi apoiado por décadas de pesquisa neurológica. Nosso cérebro funciona exatamente como um jardim. Cada pensamento que temos é uma semente. O que cultivamos repetidamente cresce e floresce. O que ignoramos murcha e morre. A diferença entre uma mente produtiva e uma estagnada não é uma questão de talento inato ou sorte, mas de cuidado consciente e consistente com nosso jardim mental. Mas o que realmente me impressionou foi quando Tracy mencionou que, de acordo com estudos recentes da Universidade da Califórnia e do Instituto Max Planck de Neurociências, o cérebro humano pode começar a mostrar mudanças estruturais mensuráveis em menos de 40 dias de prática consistente. Não anos, não décadas, 40 dias. Exames de ressonância magnética funcional mostraram que, com apenas 6 semanas de treinamento mental direcionado, mudanças significativas na densidade da massa cinzenta podem ser observadas em áreas-chave relacionadas à atenção, tomada de decisão e controle emocional. Tracy citou um estudo publicado no Journal of Neuroplasticity, onde os pesquisadores documentaram um aumento de 17% em novas conexões neurais no córtex pré-frontal após 40 dias de meditação direcionada. Essa área do cérebro, explicou ele, é responsável por nossas mais altas funções executivas: planejamento estratégico, controle de impulsos, pensamento orientado a objetivos e regulação emocional, precisamente as áreas em que me senti completamente deficiente. Seu cérebro é maleável, dizia Tracy com uma convicção silenciosa que eu achava estranhamente reconfortante. É literalmente como um músculo. O que você exercita fica mais forte, o que você ignora é enfraquecido. E a ciência moderna nos deu o mapa exato de como treinar esse músculo para obter os resultados que queremos. Desliguei o vídeo e olhei para o meu reflexo na tela preta do telefone. Eu vi um homem derrotado, sim, com olheiras profundas sob os olhos e uma expressão de fadiga crônica que se tornou meu rosto habitual. Mas também vi outra coisa, uma última centelha de esperança em meus olhos. Um flash quase imperceptível que parecia dizer: e se desta vez fosse diferente? Naquela noite, antes de ir para a cama, tomei uma decisão que agora posso dizer com certeza que mudou o curso da minha existência. Decidi me tornar meu próprio experimento neurológico. Ele iria aplicar o método de Tracy com precisão absoluta por exatamente 40 dias, documentando todas as mudanças, por menores que fossem. O que aconteceu a seguir superou minhas expectativas mais otimistas e transformou não apenas minha situação financeira, mas a própria estrutura do meu cérebro e, por extensão, toda a minha realidade. Antes de dizer exatamente o que fiz e como você pode replicá-lo, deixe-me avisar uma coisa. Isso não é um truque de mágica ou uma solução instantânea. É um processo baseado na neurociência que requer compromisso genuíno. Se você está procurando atalhos, este não é o seu método. Mas se você estiver disposto a fazer o trabalho necessário, o que estou prestes a compartilhar pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Deixe-me mostrar como em apenas 40 dias deixei de ser um desastre financeiro e emocional, um homem que havia perdido a confiança em si mesmo e em seu futuro para experimentar a clareza mental e a prosperidade que sempre pensei que estavam reservadas para os outros. Esta é a minha história, mas também pode ser a sua. E começa, como todas as grandes transformações, com uma decisão. O método Brian Tracy, que descobri naquela tarde, é baseado em um princípio que os neurocientistas confirmaram em inúmeros estudos nas últimas 2 décadas: a neuroplasticidade. Nosso cérebro não é uma estrutura rígida e definitiva, como se acreditava há 50 anos, mas um órgão incrivelmente adaptável que cria continuamente novas conexões neurais com base em nossos pensamentos e comportamentos habituais. Nas palavras do neurocientista Dr. Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin, o cérebro é um órgão construído para mudar em resposta à experiência. Essa capacidade de adaptação não se limita à infância,
como se pensava anteriormente, mas persiste ao longo de nossa vida adulta. Tracy simplificou décadas de pesquisa científica complexa em um protocolo prático e acessível que qualquer pessoa poderia implementar sem equipamento especial ou conhecimento prévio sofisticado. A premissa era simples, mas poderosa. Para mudar sua vida, você deve primeiro mudar seus padrões de pensamento dominantes. E para mudar esses padrões, você precisa de um sistema. O primeiro dia do meu experimento começou com o que Tracy chama de o ritual da verdade brutal, uma avaliação implacavelmente honesta da minha realidade atual. Seguindo suas instruções ao pé da letra, peguei um novo caderno com capas pretas e escrevi com absoluta honestidade minha situação atual em 7 áreas principais: finanças, saúde, relacionamentos, carreira, desenvolvimento pessoal, contribuição social e espiritualidade. O que vi no papel foi doloroso, quase fisicamente doloroso. A dura verdade escrita de próprio punho era como um espelho implacável que não me permitia continuar a enganar-me. Minha situação financeira era pior do que eu ousava admitir. $27.400 em dívidas de cartão de crédito, com juros variando de 19% a 29% ao ano. Apenas 183 em minha conta bancária. 3 meses de aluguel atrasado que meu senhorio tolerou apenas por compaixão e um histórico de renda irregular que nem cobria minhas despesas mensais básicas. Minha saúde física foi significativamente deteriorada. Após anos de alimentação desleixada, consumo excessivo de alimentos processados, noites sem dormir seguidas de dias de letargia e um estilo de vida sedentário que transformou o que antes era um corpo atlético em um que se cansava ao subir um lance de escadas. Minha pressão arterial, no último check-up que eu havia convenientemente ignorado, mostrava sinais preocupantes para alguém da minha idade. Meus relacionamentos mais valiosos foram resfriados por minha negatividade constante. Minha tendência de cancelar planos no último minuto, porque não me sentia energizado, e meu hábito de transformar cada conversa em uma recontagem de meus problemas. Amigos que costumavam me ligar regularmente agora espaçavam suas mensagens. Os membros da família que estavam tentando me ajudar desistiram diante da minha resistência passiva. Minha carreira foi uma sucessão de tentativas fracassadas e projetos abandonados. Apesar de ter uma sólida formação e experiência em marketing digital, minha incapacidade de manter o foco e minha tendência de buscar satisfação imediata sabotaram consistentemente o progresso da minha carreira. Meu currículo mostrava uma série de cargos que nunca duravam mais de 6 meses, e minhas tentativas de me estabelecer como freelancer sempre terminavam da mesma forma: entusiasmo inicial, seguido de procrastinação, atraso na entrega do projeto e clientes que não retornavam. Este primeiro passo do método Tracy foi profundamente desconfortável, quase excruciante. Senti vergonha, raiva de mim mesmo e um desejo poderoso de fechar o caderno e me distrair com qualquer coisa para não enfrentar essa verdade. Mas Tracy insiste que a clareza, por mais dolorosa que seja, é a base de qualquer transformação genuína. Suas palavras exatas ecoaram na minha cabeça. Você não pode mudar o que se recusa a ver. E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, eu estava realmente vendo. No segundo dia, implementei o que Tracy chama de técnica de pensamento focal, um processo que ele descreve como o laser mental capaz de cortar a confusão e revelar o caminho mais eficiente para uma mudança significativa. Este método consiste em determinar com precisão cirúrgica qual é o seu objetivo principal, aquele que, quando alcançado, teria o maior impacto positivo em todas as outras áreas da sua vida. A teoria neurológica por trás dessa técnica é fascinante. De acordo com Tracy, inspirado por pesquisas da Universidade de Stanford, quando o cérebro identifica um alvo prioritário com absoluta clareza, ele ativa o que os neurocientistas chamam de efeito gravitacional neural. As redes neurais começam a se reorganizar gradualmente em torno desse alvo central, como planetas ao redor de uma estrela.
Esse fenômeno otimiza nossos recursos mentais e energéticos, evitando a dispersão que caracteriza mentes sem direção clara. Para implementar essa técnica, passei 3 horas inteiras, seguindo a recomendação de Tracy de gastar um tempo significativo nesta etapa, analisando qual área da minha vida, quando melhorada, produziria o maior efeito cascata positivo nas outras. Considerei cada possibilidade. Devo me concentrar primeiro na minha saúde física, nas minhas relações interpessoais, no meu desenvolvimento espiritual? Após uma profunda reflexão, ficou claro para mim que eu precisava resolver minha situação financeira como prioridade máxima, não apenas por causa da óbvia precariedade material que eu estava experimentando, mas porque a ansiedade constante sobre dinheiro estava se infiltrando em todos os aspectos da minha existência, como um veneno de ação lenta que contaminava todo o resto. A preocupação financeira me roubou o sono, afetando minha saúde. A incapacidade de pagar dívidas deteriorou meus relacionamentos. A insegurança financeira me impediu de assumir riscos de carreira que poderiam ter impulsionado minha carreira. Seguindo o método ao pé da letra, não bastava definir uma meta vaga como melhorar minhas finanças ou ganhar mais dinheiro. Tracy insiste que o cérebro precisa de especificidade absoluta para ativar seus mecanismos de busca reticular, o sistema neurológico que filtra informações do ambiente para nos mostrar o que é relevante para nossos objetivos. Então, defini meu objetivo com precisão matemática, gerar os $5.000 por mês de forma consistente nos próximos 90 dias, usando minhas habilidades em marketing digital, um campo no qual eu tinha experiência, embora fragmentado e inconsistente. Também especifiquei as áreas exatas do marketing digital onde me concentraria: gerenciamento de campanhas de anúncios no Facebook, otimização de SEO para pequenas empresas locais e desenvolvimento de estratégias de marketing por e-mail. Eu até identifiquei os nichos de mercado específicos que eu teria como alvo meus serviços: freelancers, pequenas clínicas de saúde e escritórios de advocacia que precisavam de uma presença digital, mas não tinham departamentos de marketing internos. O terceiro dia começou o verdadeiro trabalho de reprogramação neurológica com a implementação das 5 práticas diárias que compõem o núcleo do método de Tracy. O que é fascinante sobre essas práticas é que cada uma tem uma base científica sólida, apoiada por pesquisas em neurociência cognitiva, psicologia comportamental e biologia celular. Não são simples exercícios motivacionais, mas intervenções precisas destinadas a alterar fisicamente a estrutura e o funcionamento do cérebro. A primeira prática: visualização estruturada. Ao contrário da visualização passiva, que muitos livros de autoajuda promovem, simplesmente imaginando o resultado desejado, Tracy ensina uma técnica específica apoiada por estudos de neuroimagem realizados em atletas olímpicos e executivos de alto desempenho. Por 10 minutos todas as manhãs, imediatamente após acordar, quando o cérebro ainda está no estado alfa, mais receptivo à programação, visualizei com o máximo de detalhes sensoriais possível meu objetivo já alcançado. Eu via minha conta bancária mostrando um saldo saudável, me imaginava trabalhando com clientes satisfeitos, sentia a sensação de paz de espírito pagando todas as minhas contas em dia. Ouvia conversas positivas com meus entes queridos sem a sombra da escassez. O crucial aqui, de acordo com Tracy, é envolver todos os sentidos e gerar as emoções positivas associadas à realização. A neurociência mostrou que o cérebro não distingue claramente entre uma experiência vividamente imaginada e uma real, liberando os mesmos neurotransmissores em ambos os casos. Cada sessão de visualização estava literalmente reconfigurando a química do meu cérebro. A segunda prática: declarações escritas com um método incremental. Ao contrário das declarações genéricas, Tracy propõe um sistema progressivo. Ele começava escrevendo 10 vezes por manhã. Estou no processo de me tornar um especialista em marketing digital que gera US $5.000 mensais. Com o passar dos dias e comecei a ver pequenos avanços, a declaração evoluiu.
Estou construindo minha experiência em marketing digital e atraindo clientes que valorizam meu trabalho com os R$ 5.000 por mês. O que é fascinante sobre esse método é que ele evita a rejeição subconsciente que ocorre quando afirmamos algo que nosso cérebro considera patentemente falso. Ao usar frases como "estou no processo" ou "estou desenvolvendo", criamos pontes neurais que o cérebro pode aceitar, permitindo uma reprogramação gradual sem acionar os alarmes do sistema límbico que geram resistência interna. A terceira prática, o princípio de 20 páginas por dia. Tracy argumenta que o consumo constante de informações de qualidade relacionadas ao seu objetivo principal literalmente cria novos caminhos neurais especializados. Comprometi-me a ler 20 páginas diárias de livros fundamentais sobre marketing digital, estratégias de aquisição de clientes e gestão financeira. No início, minha capacidade de concentração era tão limitada que essas 20 páginas me levaram quase 2 horas. Meu cérebro, acostumado ao consumo passivo de conteúdo fragmentado, resistiu à imersão profunda. Mas no dia 12, algo começou a mudar. Ele não apenas terminou as páginas mais rápido, mas começou a fazer conexões entre conceitos, a gerar ideias próprias, a despertar uma curiosidade genuína que havia esquecido que podia sentir. A quarta prática, planejamento detalhado reverso. Todas as noites, antes de dormir, eu gastava 15 minutos no que Tracy chama de retrotração estratégica. Partindo do meu objetivo final, planejei de trás para frente, identificando cada passo necessário, do último ao primeiro. Essa técnica tem uma base neurológica poderosa. Ativa a área pré-frontal do cérebro responsável pelo pensamento estratégico e pela tomada de decisões. Ao fazer isso repetidamente, eu estava literalmente fortalecendo essa região do cérebro, como exercitar um músculo. O mais chocante foi descobrir que meu problema nunca foi a falta de capacidade, mas a ausência de um plano suficientemente detalhado e realista. A cada sessão de planejamento, as tarefas necessárias para atingir meu objetivo se tornavam mais claras e gerenciáveis. A quinta prática, a técnica de imersão total ou saturação mental. Tracy explica que, para realmente reprogramar os padrões de pensamento dominantes, é necessário criar um ambiente que reforce constantemente os novos circuitos neurais que estamos construindo. Seguindo esse princípio, transformei meu espaço físico e digital. Removi todas as notificações de mídia social que não agregavam valor ao meu objetivo. Mudei meu papel de parede para uma imagem que representasse meu objetivo. Coloco notas com afirmações positivas em lugares estratégicos da minha casa. Criei uma playlist com podcasts especializados em marketing digital e sucesso financeiro que ouvia enquanto me exercitava ou fazia tarefas domésticas. Eu até comecei a selecionar cuidadosamente meu círculo social, buscando ativamente a companhia de pessoas com mentalidade de crescimento e limitando o tempo com aqueles que reforçavam meus velhos padrões de negatividade e vitimização. Mas o verdadeiro desafio começou no dia 14. A novidade inicial havia passado e ele ainda não via resultados tangíveis. Meu cérebro, programado por anos para buscar gratificação imediata, começou a resistir ferozmente. Eu experimentei o que os neurocientistas chamam de resistência homeostática, o mecanismo natural do cérebro para manter o status quo, mesmo quando é prejudicial. Foi nesse ponto crítico que descobri o aspecto menos conhecido, mas indiscutivelmente mais valioso do método de Tracy: o gerenciamento da incerteza como uma disciplina mental. Tracy explica que essa resistência não é um sinal de fracasso, mas uma parte inevitável e necessária do processo de reprogramação neurológica. Para combatê-lo, incorporei 2 práticas adicionais que não estavam explicitamente incluídas no protocolo original, mas alinhadas perfeitamente com seus princípios. Primeiro, implementei o que chamei de registro de evidências. Todas as noites, antes de dormir, eu escrevia 3 pequenos avanços ou sinais de progresso, por mais insignificantes que parecessem. No começo, tive dificuldade em encontrá-los,
Mas gradualmente treinar meu cérebro para detectar evidências positivas começou a neutralizar minha tendência natural ao viés negativista. Por exemplo, no dia 18, percebi que mantive meu foco por uma sessão de trabalho completa sem sentir a compulsão de verificar o telefone. No dia 21, um ex-colega entrou em contato comigo para perguntar sobre uma possível colaboração. Pequenos sinais que eu teria ignorado antes, mas agora reconheciam como manifestações da minha mudança interior. Em segundo lugar, incorporei o que Tracy chama de interrupção de padrões, a prática consciente de identificar e interromper pensamentos negativos automáticos antes que eles se tornem espirais destrutivas. Desenvolvi uma sugestão física, um estalar de dedos, que usaria imediatamente ao detectar um pensamento limitante, seguido por uma pergunta fortalecida. Como posso ver essa situação de uma perspectiva que me aproxima do meu objetivo? Essa técnica simples teve um profundo impacto neurológico. De acordo com a neurociência cognitiva, quando interrompemos consistentemente um padrão de pensamento e o substituímos por outro, literalmente enfraquecemos as conexões sinápticas do pensamento indesejável e fortalecemos as do novo. O dia 27 marcou um ponto de virada. Recebi uma mensagem de um cliente em potencial que havia encontrado meu perfil profissional online e estava interessado em meus serviços de marketing digital. Não foi uma coincidência. Foi resultado direto das pequenas ações consistentes que eu vinha implementando, principalmente atualizando meu perfil profissional e postando diariamente conteúdos especializados que eu havia incorporado à minha rotina desde o dia 15. Este primeiro cliente me contratou para um projeto de US$ 700. Não era uma fortuna, mas representava algo muito mais valioso do que dinheiro. Era uma evidência tangível de que o método estava funcionando. Meu cérebro, que por tanto tempo foi programado para esperar o fracasso, agora tinha provas concretas de que a mudança era possível. O que aconteceu nos dias seguintes foi incrível. Como se uma comporta tivesse se aberto, comecei a atrair mais oportunidades. Um segundo cliente veio por recomendação do primeiro. Então um terceiro entrou em contato comigo depois de ver um artigo que publiquei no LinkedIn, parte da minha estratégia diária de conteúdo. No dia 35, ele havia gerado US$ 2.300 em novos projetos. Eu não tinha atingido minha meta de US$ 5.000 por mês, mas estava no caminho certo e, mais importante, a estrutura do meu pensamento havia mudado fundamentalmente. O que Tracy explica, e o que eu estava experimentando em primeira mão, é que o cérebro funciona como um músculo que fica mais forte com o uso repetido. Cada dia de prática consistente não estava apenas melhorando minhas habilidades profissionais, mas eu estava literalmente criando novas conexões neurais que tornavam os comportamentos produtivos cada vez mais automáticos e exigiam menos esforço consciente. A neurociência tem um termo para isso: mielinização. As bainhas de mielina são camadas de tecido adiposo que revestem os axônios neuronais, permitindo que os sinais elétricos viajem mais rápido e com mais eficiência. Quanto mais repetimos um pensamento ou comportamento, mais mielina se acumula em torno dessas vias neurais, fazendo com que elas se tornem dominantes. Meus novos hábitos estavam literalmente reconfigurando a estrutura física do meu cérebro. O dia 40 veio com uma clareza de espírito que eu não experimentava há anos. Naquela manhã, enquanto fazia minha visualização habitual, percebi algo profundo. Não me sentia mais a mesma pessoa que havia começado esse experimento apenas 6 semanas antes. Revisei minhas métricas financeiras. Gerei os US$ 3.700 em receita durante esse período. Estabeleci relacionamentos profissionais valiosos e tinha um pipeline de projetos em potencial que facilmente excederiam minha meta de uns US$ 5.000 nos próximos 30 dias. Mas as mudanças foram muito além do financeiro. Minha capacidade de concentração aumentou exponencialmente. Eu podia trabalhar por períodos de 90 minutos sem distrações, algo impensável antes. Minha tomada de decisão tornou-se mais clara e estratégica.
Até minha linguagem havia mudado. Expressões de dúvida e limitação foram substituídas por afirmações de possibilidade e responsabilidade. Ainda mais surpreendentes foram as mudanças que ocorreram em áreas da minha vida que eu nem havia abordado diretamente. Minha saúde melhorou significativamente, não porque eu tivesse seguido uma dieta rigorosa ou regime de exercícios, mas porque, ao aumentar meu nível de autoestima e clareza mental, naturalmente comecei a fazer melhores escolhas sobre minha dieta e atividade física. Meus relacionamentos pessoais também passaram por uma transformação notável. Ao eliminar a constante preocupação financeira e a negatividade associada, tornei-me uma pessoa mais presente e positiva. Amigos com quem eu havia perdido contato começaram a responder à minha nova energia, reconstruindo pontes que eu achava que estavam permanentemente danificadas. Naquele 400 do dia, sentado no mesmo sofá onde havia começado meu experimento, mas agora cercado por evidências físicas e mentais de transformação, entendi a profundidade do que havia acontecido. Eu literalmente reprogramei meu cérebro. Um estudo publicado no Journal of Neurophysiology confirma o que eu estava experimentando. Com 40 dias de prática consistente, o cérebro humano pode formar novas conexões neurais tão fortes que começam a funcionar tão naturalmente quanto os hábitos arraigados há anos. Mas talvez a descoberta mais valiosa tenha sido entender que o verdadeiro poder do método de Tracy não está em técnicas específicas, mas em sua compreensão fundamental de como o cérebro humano funciona e como podemos usar esse conhecimento para direcionar conscientemente nossa evolução mental. Hoje, 3 meses depois de completar esses 40 dias transformadores, posso relatar que as mudanças não apenas permaneceram, mas continuaram a se expandir como ondulações em um lago. Minha renda mensal ultrapassou consistentemente o $6.000, excedendo minha meta inicial. Paguei mais de 40% das minhas dívidas e estabeleci um plano realista para eliminar o restante nos próximos 18 meses. Mas o mais significativo, o que me motiva a compartilhar essa experiência com você, é a profunda compreensão que adquiri sobre a natureza maleável de nossos cérebros e, por extensão, nossa realidade. O que Brian Tracy me ensinou e o que agora posso confirmar por experiência própria é que não somos vítimas de nossa programação mental. Nós somos seus arquitetos. Cada pensamento que abrigamos, cada ação que repetimos, cada emoção que cultivamos está literalmente esculpindo a estrutura física do nosso cérebro. A neurociência moderna confirmou que aproximadamente 95% de nossas ações diárias são dirigidas por programas subconscientes instalados em nossos primeiros anos de vida ou adotados sem questionamento ao longo de nossa existência. A maioria de nós vive no piloto automático, respondendo a situações presentes com programação passada. O método de Tracy oferece uma ferramenta cientificamente apoiada para assumir conscientemente o controle dessa programação. Não é mágica ou pensamento positivo superficial. É a aplicação deliberada dos princípios da neuroplasticidade para criar o tipo de mente que naturalmente gera os resultados que desejamos. No final do dia, a transformação financeira que experimentei, embora valiosa, é secundária em comparação com o verdadeiro tesouro: a nova capacidade de direcionar conscientemente a evolução do meu próprio cérebro. Isso significa que minha vida agora é perfeita? Claro que não. Continuo enfrentando desafios, cometendo erros, passando por dias difíceis. A diferença é que agora tenho as ferramentas para gerenciar esses momentos sem ser dominado por eles. Meu cérebro desenvolveu novos caminhos neurais que me permitem responder em vez de reagir, escolhendo em vez de ser varrido por padrões automáticos. Você pode estar se perguntando se esse método funcionaria para você. Se sua situação é diferente, se seus desafios são mais complexos, se você já tentou tantas coisas no passado que seu ceticismo é justificado. Eu entendo. Eu me fiz as mesmas perguntas. Mas a ciência é clara. Todos nós temos um cérebro com capacidade de reprogramação. A neuroplasticidade
não é um privilégio reservado a poucos. É uma característica fundamental do órgão que define nossa experiência humana. O verdadeiro desafio não é se você pode mudar seu cérebro. A neurociência confirmou que você pode. Mas se você está disposto a aplicar com consistência inabalável as práticas necessárias para essa mudança por tempo suficiente para que novas conexões neurais se estabeleçam firmemente. Os 40 dias não são um número arbitrário. Vários estudos em neurociência comportamental identificaram que esse período representa um limiar crítico na formação de novos padrões neurais. É o ponto em que novas conexões começam a se estabilizar e funcionar com menos resistência consciente. Se você está em um ponto semelhante ao que eu estava, preso em circunstâncias que parecem imóveis, frustrado por padrões que se repetem apesar de suas melhores intenções, convido você a considerar esse método não como outra técnica de desenvolvimento pessoal, mas como uma intervenção neurológica fundamentada na ciência. O primeiro passo é reconhecer uma verdade fundamental. Seu cérebro atual, com seus circuitos e conexões existentes, criou sua realidade atual. Se você quer uma realidade diferente, você precisa de um cérebro diferente. A boa notícia é que criar esse novo cérebro está absolutamente ao seu alcance. Não requer equipamentos especiais, grandes investimentos financeiros ou habilidades extraordinárias. Requer apenas sua decisão consciente de aplicar consistentemente, dia após dia, as práticas que compartilhei com você. Imagine por um momento como seria sua vida daqui a 40 dias se você iniciasse esse processo hoje. Como seus pensamentos mudariam? Suas emoções? Suas decisões? Seus resultados? O tempo vai passar de qualquer maneira. A questão é, isso acontecerá fortalecendo os mesmos circuitos neurais que o trouxeram até onde você está agora, ou construindo novos circuitos que o levem aonde você realmente quer estar? A escolha, como sempre, é sua. Mas agora você sabe algo que descobri há apenas alguns meses. Essa escolha tem o poder de literalmente mudar a estrutura física do seu cérebro e, por extensão, a própria natureza da sua realidade. Meu convite é simples. Dê ao seu cérebro 40 dias. Aplique o método com precisão e consistência. Documente suas alterações, não importa quão pequenas sejam, e prepare-se para se encontrar no final desse período com uma versão de si mesmo que pode parecer impossível agora. Não tenho dúvidas de que se eu, daquele sofá e daquele desespero, pude transformar minha neurologia e minha realidade, você também pode fazê-lo. Na verdade, talvez você já tenha começado simplesmente considerando essa possibilidade. Lembre-se, cada novo pensamento que você cultiva está literalmente criando novas conexões neurais. Mesmo quando você ouve essas palavras, seu cérebro está mudando. A questão é, em que direção? A escolha é sua. Os próximos 40 dias esperam por você. Obrigado por se juntar a mim nesta profunda exploração do código secreto de Brian Tracy. Até nossa próxima reunião, continue a criar valor multiplicado e viva uma vida extraordinária. Se você gostou deste conteúdo e quer saber mais sobre esses conceitos, convido você a se inscrever em nosso canal.